Gente, boa noite, tudo bom? Olha, gente, eu tentei fazer um ovo frito aqui com um prato de cabeça para baixo e umas bolas velhas que estão murchas. E aí eu tentei fazer isso aí, tipo um ovo frito e, enfim, foi mal, ficou mal feito. Mas olha só, gente, isso aqui é um relato que eu vou contar. E apesar de eu ter dito a vocês que eu não via nada quando era pequena, eu me lembrei que quando eu era pequena, tinha uns 5 anos de idade mais ou menos, eu vi sim umas coisas, tá? Porque a maioria das crianças, até os 7 anos de idade, tem a mediunidade muito aflorada, né? Tanto que eles têm amigos imaginários e os pais não acreditam, mas às vezes tá vendo coisa mesmo, tá? E eu tinha isso, infelizmente, tá? E assim, eu vou contar 2 aparições nessa época, dessa idade. 5 anos de idade e eu passava as férias, como eu já disse a vocês, na casa desses meus tios, nessa casa que era assombrada. E no caso, às vezes lá eu via um formato humano, tá? Era uma forma humana masculina, só o formato. Naquela altura, sabe aquele formato do Atlas, aquele livro Atlas Humano? Não tem aquele formato humano? Pronto. Só que era todo amarelo, não tinha rosto. Simplesmente ficava de frente, em pé ali, parado com aquele formato. E ele ficava parado. E outra coisa, ele tinha uma cor amarela. Era um amarelo parecido com esse aí que tá aparecendo, que era um amarelo meio morto, não era um amarelo vivo. E aí, na minha cabeça, veio o nome, o Homem da Gema. Toda vez que eu via aquele ser, na minha cabeça vinha esse nome, o Homem da Gema, porque ele era todo amarelo. E toda vez que eu via ele, gente, eu sentia um cheiro forte de tinta, tinta fresca. Sabe aquelas tintas quando tá pintando fica aquele cheiro forte? Pois é. E toda vez que eu sentia cheiro de tinta, eu já sabia que eu ia ver o Homem da Gema e eu ficava muito apavorada. Só que os meus tios não viam esse Homem da Gema, nunca viram. E aí toda vez que eu via, ele estava ou parado no final do corredor, ou ele estava parado lá no quintal. Certo? A grande maioria das vezes ele aparecia à noite, mas raramente ele aparecia de manhã, mas ele aparecia assim. E eu tinha muito medo, gente. Ele marcava a carreira, certo? E vinha correndo pro meu lado. E eu saía correndo. Ele ficava de longe. Aí quando eu ficava olhando pra ele assim, assustada, ele dava uma carreira e vinha pra cima de mim. E eu saía correndo, gritando. E aí meu tio dizia: o que foi, minha filha? Eu dizia: tio, o Homem da Gema. Ele: que é esse Homem da Gema? É o homem que vende ovo? Eu: não, tio. Eu explicava, mas ele dizia: eu não vejo ele. Eu vou dizer pra ele parar de fazer isso. Mas enfim, gente, era muito assombrado pra mim. E infelizmente o vídeo tá acabando. Eu faço outro depois pra mostrar, pra dizer pra vocês a outra aparição que eu via na casa dos meus pais, tá, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho.